O Mahabharata. De Krishna Dvaipayana Vyasa. Livro 1. Viduragamana Parva. Capítulo 206. Drona e Karna falam. Vaisampayana disse, depois que Bhishma tinha acabado de falar, Drona falou, dizendo, ó rei Dhritarashtra, é sabido por nós que amigos convocados para consulta devem sempre falar o que é certo, verdadeiro, e que conduza à fama. Ó Majestade, eu tenho a mesma opinião que o ilustre Bhishma nessa questão. Que uma parte do reino seja dada aos Pandavas. Essa é a virtude eterna. Envia, ó Bharata, até Drupada sem perda de tempo um mensageiro de fala agradável, levando consigo um grande tesouro para os Pandavas. E que o homem vá até Drupada carregando presentes caros para ambos, os noivos e a noiva, e que este fale a um monarca do teu aumento de poder e dignidade resultante desta nova aliança com ele. E, o monarca, que o homem saiba também que tu mesmo e Duryodhana ficaram muito contentes por causa do que aconteceu. Que ele diga isso repetidamente para Drupada e Drishtadyumna. E que ele fale também acerca da aliança como tendo sido extremamente apropriada e agradável para ti, e de tu mesmo sendo digno dela. E que o homem repetidamente concilie os filhos de Kunti e os de Madri, com palavras apropriadas. E por tua ordem, ó rei, que ornamentos em abundância de ouro puro sejam dados para Draupadi. E que, ó touro da raça Bharata, presentes apropriados sejam dados a todos os filhos de Drupada. Que o mensageiro então proponha a volta dos Pandavas para Hastinapura. Depois que os heróis tiverem a permissão de Drupada para virem para cá, que Dussasana e Vikarna saiam como uma bela comitiva para recebê-los. E quando eles tiverem chegado a Hastinapura, que aqueles principais dos homens sejam recebidos com afeto por ti. E que eles sejam então instalados em seu trono paterno, de acordo com os desejos do povo do reino. Esse, o monarca da linhagem de Bharata, é o que eu penso que deve ser o teu comportamento em relação aos Pandavas, que são para ti assim como os teus próprios filhos. Vaisampayana continuou, depois que Drona tinha parado de falar, Karna falou outra vez, Bhishma e Drona estão mal acostumados com a riqueza que é tua e favores conferidos por ti. Eles são também sempre considerados por ti como teus amigos de confiança. O que pode, portanto, ser mais divertido do que ambos te darem conselhos que não são para o teu bem? Como pode o sábio aprovar esse conselho que é pronunciado bem por uma pessoa falando com má intenção mas cuidando de esconder a maldade de seu coração? De fato, em uma época de infortúnio, amigos não podem nem beneficiar nem prejudicar. Toda a felicidade de alguém ou o contrário depende do destino. Os homens que são sábios e os que são tolos, os jovens e os velhos, os que têm aliados e os que não têm, todos ficam, isto é visto em todo lugar, felizes ou tristes às vezes. É sabido por nós que houve, antigamente, o rei de nome Anvuvisha. Tendo sua capital em Rajagriha, ele era o rei de todos os chefes Magadas. Ele nunca cumpria os seus deveres. Todo o seu esforço consistia em inalar o ar. Todos os seus assuntos estavam nas mãos de seu ministro. E seu ministro, chamado Mahakarni, tornou-se a autoridade suprema do Estado. Considerando-se todo-poderoso, ele começou a desrespeitar o rei. E o patife se apropriou de tudo o que pertencia ao rei, suas rainhas e tesouro e soberania. Mas a posse de tudo aquilo, ao invés de satisfazer sua avareza, somente serviu para inflamá-la mais. Tendo se apropriado de tudo o que pertencia ao rei, ele cobiçou o trono. Mas nós sabemos que mesmo com todos os seus melhores esforços, ele não conseguiu adquirir o reino do monarca, seu mestre, mesmo que o último fosse desatento aos negócios e se contentasse somente em respirar o ar. O que mais pode ser dito, ó rei, além de que a soberania daquele monarca dependia do destino? Se, portanto, ó rei, este reino estiver estabelecido em ti pelo destino, este certamente continuará contigo, mesmo que todo o mundo se torne teu inimigo. Se, no entanto, o destino ordenou o contrário, por mais que tu te esforces ele não continuará teu. Ó erudito, lembrando-te de tudo isso, julga a honestidade ou não dos teus conselheiros. Averigua também quem entre eles é mau e quem falou bem e sabiamente.
Vaisampayana continuou. Ouvindo essas palavras de Karna, Drona respondeu: como tu és perverso, é evidente que tu disseste isso por causa da maldade da tua intenção. É para prejudicar os Pandavas que tu nos criticas. Mas saibas, ó Karna, que o que eu disse é para o bem de todos e para a prosperidade da linhagem Kuru. Se tu consideras que tudo isso produzirá um mal, declara tu mesmo o que é para o nosso bem. Se o bom conselho que eu dei não for seguido, eu penso que os Kurus serão exterminados em pouco tempo. Capítulo 207. Vidura fala. Vaisampayana disse. Depois que Drona havia dito isso, Vidura falou, dizendo: o monarca, teus amigos sem dúvida estão te dizendo que é para o teu bem. Mas como tu estás relutante em escutar o que eles dizem, as palavras deles mal acham um lugar em teus ouvidos. O que o mais notável da família Kuru, Bhishma, o filho de Santanu, disse, é excelente e é para o teu bem. Mas tu não o escutas. O preceptor Drona também disse muita coisa que é para o teu bem, embora Karna, o filho de Radha, não o considere assim. Mas, ó rei, refletindo bem, eu não acho que alguém possa ser melhor amigo para ti do que esses dois leões entre homens, Bhishma e Drona, ou alguém que possa sobrepujá-los em sabedoria. Estes dois, velhos em idade, em sabedoria, e em erudição sempre te consideraram, ó rei, e aos filhos de Pandu, com imparcialidade. Sem dúvida, ó rei da linhagem Bharata, eles são ambos, em virtude e veracidade, não inferiores a Rama, o filho de Dasarata, e a Gaia. Nunca antes eles te deram algum mau conselho. Tu também, o monarca, nunca os ofendeste. Porque, portanto, estes tigres entre os homens, que são sempre sinceros, te dariam agora um mau conselho, especialmente quando tu nunca os ofendeste? Dotados de sabedoria, estes principais dos homens, ó rei, nunca te darão conselhos desonestos. Ó descendente da linhagem Kuru, é minha firme convicção que esses dois, conhecedores de todas as regras de moralidade, nunca, tentados por riqueza, proferirão algo que revele um espírito de parcialidade. O que eles disseram, ó Bharata, eu considero muito benéfico para ti. Sem dúvida, o monarca, os Pandavas são teus filhos tanto quanto Duryodhana e os outros são. Aqueles ministros, portanto, que te dão algum conselho repleto de maldade para com os Pandavas, não buscam realmente os teus interesses. Se há alguma parcialidade no teu coração, ó rei, para com os teus próprios filhos, aqueles que por seus conselhos procuram trazê-la para fora, certamente não te fazem nenhum bem. Portanto, ó rei, estas pessoas ilustres, dotadas de grande esplendor, eu penso, não disseram nada direcionado para o mal. Tu, no entanto, não compreendes isso. O que estes touros entre os homens disseram com relação à invencibilidade dos Pandavas é totalmente verdadeiro. Não penses de outra maneira sobre isso, ó tigre entre homens. Abençoado sejas. Poderia o forte Dhananjaya, o filho de Pandu, que usa a mão direita e a esquerda com igual habilidade, ser vencido em batalha pelo próprio Magavati? Poderia o grande Bhimasena de braços fortes, possuidor do poder de 10.000 elefantes, ser vencido em batalha pelos próprios imortais? Quem também quis deseje viver poderia vencer em batalha os gêmeos, Nakula e Sahareva, que são como os filhos do próprio Yama, e bem hábeis em combate. Como também poderia o mais velho dos Pandavas, em quem a paciência, piedade, generosidade, verdade e destreza sempre vivem juntos, ser conquistado. Aqueles que têm Rama, Baladeva, como aliado, e Janardana, Krishna, como conselheiro, e Satyaki como partidário, já derrotou todos em guerra. Aqueles que têm Drupada como sogro, e os filhos de Drupada, os irmãos heroicos, Drishtadyumna e outros da linhagem Prishata, como cunhados, são certamente invencíveis. Lembrando-te disso, o monarca, e sabendo que sua reclamação ao reino já está diante de ti, te comporta virtuosamente em relação a eles. A mancha da calúnia está em ti, o monarca, por causa daquela ação de Puroshana. Lava-te disso agora por meio de um bom comportamento para com os Pandavas.
Este teu bom comportamento, o monarca, favorável aos Pandavas, será uma ação de grande benefício para nós, protegendo as vidas de todos nós que pertencemos à linhagem Kuru, e levando ao crescimento de toda a classe Kshatriya. Nós antigamente guerreamos com o rei Drupada, e se pudermos agora tê-lo como aliado, nós fortaleceremos o nosso partido. Os Dasaras, ó rei, são numerosos e fortes. Saibas que, onde Krishna está, todos eles devem estar, e onde Krishna está, a vitória também estará. Ó rei, quem, ao menos que tenha sido amaldiçoado pelos deuses, procuraria efetuar por meio da guerra aquilo que pode ser efetuado por conciliação? Sabendo que os filhos de Prita estão vivos, os cidadãos e outros súditos do reino ficaram muito contentes e ávidos para vê-los. O monarca age de um modo que seja agradável para eles. Duryodhana e Karna e Sakuni, o filho de Suvala, são pecaminosos, tolos e jovens, não os escutes. Tu és possuidor de todas as virtudes, e eu há muito tempo atrás te disse, o monarca, que por um erro de Duryodhana os súditos deste reino seriam exterminados. Capítulo 208. Vidura convida os Pandavas a voltarem para o reino. Vaisampayana disse, ouvindo esses vários discursos, Dhritarashtra disse, o erudito Bhishma, o filho de Santanu, e o ilustre Rishidrona, e tu mesmo também, Vidura, tem dito a verdade e também o que é mais benéfico para mim. De fato, como todos aqueles poderosos guerreiros em carros, os filhos heróicos de Kunti, são filhos de Pandu, assim eles são, sem dúvida, meus filhos segundo a lei. E como meus filhos têm direito a este reino, assim os filhos de Pandu certamente têm o mesmo direito. Portanto, te apressa em trazer para cá os Pandavas junto com sua mãe, tratando-os com consideração afetuosa. Ó tu da linhagem de Bharata, traze também Krishna de beleza celeste junto com eles. Por pura boa sorte os filhos de Prita estão vivos, e somente por boa sorte aqueles poderosos guerreiros em carros obtiveram a filha de Drupada. É apenas por boa sorte que a nossa força aumentou e que Puroshana pereceu. Ó tu de grande esplendor, e é por essa boa sorte que minha grande angústia acabou. Vaisampayana continuou, então Vidura, por ordem de Dhritarashtra, foi, ó Bharata, até Yajnasena e os Pandavas. E ele viajou para lá levando consigo numerosas joias e várias espécies de riquezas para Draupadi e para os Pandavas e para Yajnasena também. Chegando à residência de Drupada, Vidura, conhecedor de todas as regras de moralidade e sagaz em todas as ciências, devidamente visitou e abordou o monarca. Drupada recebeu Vidura de forma apropriada e ambos perguntaram sobre o bem-estar um do outro. Vidura então viu lá os Pandavas e Vasudeva. Logo que os viu ele os abraçou com afeto e perguntou sobre o seu bem-estar. Os Pandavas também, junto com Vasudeva, na devida ordem, reverenciaram Vidura de inteligência imensurável. Mas Vidura, ó rei, em nome de Dhritarashtra, repetidamente perguntava com grande afeto sobre o seu bem-estar. Ele então deu, o monarca, para os Pandavas, para Kunti e para Draupadi, e para Drupada e para os filhos de Drupada, as joias e vários tipos de riqueza que os Kauravas tinham enviado através dele. Possuidor de inteligência incomensurável, o modesto Vidura então, na presença dos Pandavas e Keshava, dirigiu-se ao bem-educado Drupada desta maneira: com teus ministros e filhos, o monarca, ouve que eu digo. O rei Dhritarashtra, com seus ministros, filhos e amigos, com alegria no coração, ó rei, repetidamente perguntou sobre o seu bem-estar. E, o monarca, ele está muito satisfeito com esta aliança contigo. Assim também, ó rei, Bhishma de grande sabedoria, o filho de Santanu, com todos os Kurus, perguntaram sobre o teu bem-estar com todo o respeito. Drona também de grande sabedoria, o filho de Bharadvaja e teu caro amigo, abraçando-te mentalmente, perguntou sobre a tua felicidade. E, ó rei dos Panchalas, Dhritarashtra e todos os Kurus, por causa dessa aliança contigo se consideram supremamente abençoados. Ó Yajnasena, o estabelecimento dessa aliança contigo os fez mais felizes do que se eles tivessem adquirido um novo reino. Sabendo de tudo isso, o monarca permite aos Pandavas revisitarem seu reino ancestral.
Os Kurus estão extremamente ávidos para ver os filhos de Pandu. Estes touros entre homens estiveram muito tempo ausentes de seu reino. Eles, assim como Prita, devem estar muito ansiosos para ver sua cidade. E todas as senhoras Kuru e os cidadãos nossos súditos estão avidamente esperando para ver Krishna, a princesa de Panchala. Portanto, é minha opinião, o monarca, que tu deves, sem demora, dar permissão para os Pandavas irem para lá com sua esposa. E depois que os Pandavas ilustres, ó rei, tiverem recebido a tua permissão, eu enviarei a comunicação para Dhritarashtra por meio de mensageiros velozes. Então, ó rei, os Pandavas partirão com Kunti Krishna,